Olá pessoal, vamos começar? A partir do momento que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem ir falando aí que eu vou acompanhando aqui com vocês e vamos dando glória para Jesus. Só peço a vocês que peguem a Bíblia, peguem um papelzinho aí, um caderno, uma caneta, para que todo mundo possa acompanhar da melhor forma. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nessa noite o teu povo se reúne, meu Deus, para juntos estudarmos um pouco mais da tua palavra, aprendermos diante de tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que a tua presença possa se fazer real em cada lar, em cada família, em cada um dos teus filhos que nesse momento se une a nós, para que possamos crescer juntos na graça, no amor e no conhecimento. Que a tua presença, ó Pai, seja real no lar de cada um, aonde, meu Pai, os teus filhos estiverem. Que realmente, meu Deus, a tua palavra, sabemos que não tem impedimentos que possam impedir o seu agir, o seu operar, o seu sobrenatural. Então, em nome do Senhor Jesus, trabalhe em nosso meio nesta hora e continue fortalecendo a cada um de nós através do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos, gostaria que você pegasse sua Bíblia aí. Abrisse comigo no Salmo. Salmo bem conhecido, Salmo 46. Amém? Eu vou ler para nós ganharmos tempo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, como nós tínhamos anunciado na nossa aula inaugural, algumas semanas atrás, nós tínhamos um cronograma para poder, dentre essas semanas até meados de abril, estudar algumas lições específicas. Mas sabes que a nossa realidade dos últimos dias, inclusive os nossos cultos e daí por diante, vida social, vida profissional, muita coisa afetada com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, aproveitando todas essas mudanças que nós tivemos, eu achei interessante a gente falar um pouquinho, mudar o tema hoje, diante daquele cronograma que a gente tinha traçado, e falar um pouquinho da realidade que nós estamos vivendo e do que nós precisamos estar resguardados na palavra de Deus.
Amém? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar aí nos comentários, que eu estou ligado aqui para seguir com vocês. Ali atrás, como os irmãos podem ver, tem os slides que eu vou passar aqui só para apoio nosso. Como é uma filmagem feita direta na projeção, então pode ser que algumas palavras fiquem um pouco de difícil compreensão, mas não tem problema não, que eu vou ler aqui para os irmãos, mas para que vocês possam só ter uma noção do que nós iremos falar, tá ok? Então qualquer dúvida, por favor, falem aí em nome de Jesus. Então eu vou começar só dando algumas definições, alguns conceitos de algumas coisas que nós temos ouvido falar muito na mídia hoje e que às vezes a gente está entrando num quadro, vamos dizer assim, de desespero, de angústia, sem saber nem realmente do que se trata. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é: o que é o coronavírus? O que é o coronavírus que toda hora a gente ouve falar aí na televisão? Nós ouvimos falar na internet, no Facebook, nas fake news. Coronavírus. O que é o coronavírus ao certo? Alguém sabe me dizer aí? Alguém pode chutar? Quem é o corajoso? Vamos lá. O pastor Brasília já está aqui querendo falar do lado. Se ninguém falar ele, já está aqui pronto para falar, hein? Rapaz! Ó. Vamos lá, pô. Vamos interagir aí para não ficar aqui num monólogo falando a noite toda sozinho. Tô aqui. Ó. Tem gente que conhece mais o coronavírus do que Jesus ultimamente. O Glória, missionária Tânia. Essa sabe. Deus te usar aí. Vamos lá, povo. Como ninguém se manifestou. Aí, o Rafael, não sei se é o Rafael ou a Carol, o diaconisa Carolina. Eu sei que é um vírus que já existia. Olha aí. Vamos lá. O que é o coronavírus? O coronavírus é um tipo de vírus que recebe esse nome porque ele vem derivado do italiano e do espanhol, que significa corona, vem de coroa. Se vocês olharem aí o desenho dele, parece uma coroazinha, por isso esse nome corona, que vem do italiano e do espanhol. E como alguns falaram aí, ele vem justamente de uma família de outros vírus que trazem infecções respiratórias. Então, por isso que os sintomas que aparecem hoje em dia, o pessoal tem confundido muito com gripe, com outros tipos de doença que já existiam, como a H1N1, desculpa, e outros tipos de vírus que causam uns sintomas parecidos. Mas o corona, embora seja da mesma família, não é a mesma coisa que os outros, e aí nós temos visto no dia a dia. Então, ele foi descoberto recentemente agora, em dezembro, todo mundo sabe, lá na China, na cidade de Wuhan. Amém? Então, é um vírus. É engraçado porque parece brincadeira dos médicos, quando você chega no médico e vira para você e fala assim: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu estou sentindo uma dor aqui, uma dor assado e tal. Aí o médico vira para você e fala assim: isso aí é uma virose. Aí você sai do médico lá revoltado, tudo é virose para esse médico, tudo é virose. Mas para falar a verdade, tudo, na maioria dos casos, é um vírus ou uma virose. Por quê? Vírus diferentes causam reações diferentes, que se a gente chegar no médico e virar para a gente e falar assim: o nome desse vírus é corona, popularmente conhecido como Covid-19, a gente vai sair de lá e para a gente pouco importa se é Covid-19, se é H1N1, a gente quer saber como vai ficar curado daquela doença. Então, generalizando, eles chamam de virose, vamos dizer assim. Então, o primeiro conceito que eu quero deixar claro aqui, o que é o coronavírus, que temos falado aí no dia a dia. Ele é um vírus que causa infecções respiratórias e o seu nome traz esse significado. Outra coisa, a gente precisa entender
um pouquinho a diferença de surto, endemia, epidemia e pandemia. Qual estado nós estamos hoje do nosso planeta? Qual desses 4 nós estamos vivendo hoje em dia? Uma endemia, uma epidemia, um surto ou uma pandemia? Quem pode me dizer? Me ajuda, por favor. Vamos lá, povo. Olha aí, o povo respondendo pandemia. A gente sabe que é uma pandemia porque é o que é mais falado hoje na mídia. Mas eu só quero aqui, como a gente está conceituando algumas coisas, eu quero colocar a diferença de um para o outro, para que a gente entenda. Está um pouco pequeno, eu vou ler aqui para vocês, só para que todo mundo consiga discernir. Temos aqui uma escala, vamos dizer assim, de menos grave até o mais grave. O surto, no caso, vamos dizer, é um dos mais simples. O que é o surto? O surto é um aumento repentino do número de casos, dentro de um limite muito restrito ou de uma doença específica. Quando o coronavírus começou na cidade de Wuhan, inicialmente as autoridades começaram a divulgar um surto de um novo vírus. A situação foi aumentando, foi agravando, e de surto se tornou uma epidemia. O que é uma epidemia? Quando há o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado, e não delimitado a uma região. Então aquilo que começou como um surto virou uma epidemia, porque começou a se proliferar rapidamente, de tal forma que saiu da região de Wuhan, atingindo outros lugares, mas tudo ainda dentro da China, até virar endemia. O que é uma endemia? Endemia ocorre quando certo número de casos da doença controlados em determinada região. Então tudo ainda estava na China, Wuhan, cidades vizinhas, até que se tornou uma pandemia. O que é uma pandemia? Compreende um número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. É o que nós estamos vivendo hoje. O surto de coronavírus, ou melhor dizendo, a proliferação do coronavírus não ficou restrito ou somente no país da China, mas atingiu a Europa, atingiu a América do Norte, a América Central, a América do Sul, atingiu a Oceania, atingiram vários países, África e daí por diante. Então nós vemos que o coronavírus ele passou por essas etapas, como nós acabamos de ver: surto, epidemia, endemia, até chegar em pandemia, que é a realidade que nós temos hoje. Ou seja, praticamente mais de 170 países tem pelo menos um caso de coronavírus registrado. Amém? Já conceituamos coronavírus, já falamos sobre pandemia. Então, só para deixar bem claro, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Indica que se espalhou para 2 ou mais continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Outro termo que nós temos ouvido bastante é quarentena. E eu pergunto para vocês, o que é quarentena? Pergunto para os jovens aí, cadê o grupo jovem? Itanhangá, Rio das Pedras, Sede, me ajude aí. O que é quarentena? Fala comigo, por favor. Vai. O que é quarentena? O povo quer saber. Vamos lá. Me ajude aí, por favor.
Cadê os jovens? Tem nenhum jovem assistindo aí a live? Cadê o pessoal? 15 dias, a irmã Kelly está dizendo. O que é quarentena? 15 dias em casa. Para quem tem... O presbítero Hélio disse que é um tempo isolado, nosso jovem. Um isolamento por mais de um mês. O Rafael disse, eu acho, né? O missionário disse que é um período de 40 dias. Jardelli disse que é 15 dias sem sair de casa. Milena, isolamento por 40 dias. Quem tem antivírus aí no computador, já deve ter tido a experiência de ter pedido o antivírus para fazer uma varredura no computador, e quando ele acha um vírus que ele não consegue remover, ele pergunta assim: deseja enviar para a quarentena? Qual é o objetivo da quarentena? Tentar, durante o tempo, criar forças ou barreiras naturais para que esse vírus seja vencido, seja enfraquecido, ou que o próprio corpo consiga criar um anticorpo para vencer essa infecção. Então, trazendo aqui uma definição do termo, não do que estão dizendo aí na mídia, uma definição do dicionário do que é quarentena. Se vocês conseguirem ver aí, diz assim: quarentena é um número exato ou aproximado de 40, período de 40 dias. Isolamento de certas pessoas, lugares e animais que pode acarretar período de infecção. O período de quarentena é relativo e depende do tempo. Então, inicialmente, como o diácono Eliabe falou aí, o nome por si já leva a pensar que é 40, mas é isso mesmo, quarentena vem de 40. Mas qual é a ideia da quarentena? É justamente ter esse isolamento, esse afastamento de pessoas, animais, por um determinado período. Hoje, na nossa atualidade, falando do coronavírus, tem se colocado como um tempo razoável de quarentena, um número de 14 a 15 dias, para que a pessoa fique em isolamento, para não contaminar outros, e possa reagir ao vírus que está no seu organismo. Então, quarentena, é justamente esse período de isolamento que as pessoas precisam ficar atualmente. Então, qual é a recomendação que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem dado nos casos de coronavírus? Se a pessoa apresentou sintomas que não são tão graves, que dê para ela em casa se recuperar, o que se tem recomendado é que fique em isolamento, em quarentena, ou seja, 14 dias sem contato com outras pessoas, sem contato com o mundo do lado de fora de casa, justamente para evitar o contágio de uma pessoa para a outra. Então, em outras palavras, para a gente resumir, quarentena nada mais é do que o isolamento por um tempo determinado, para que não se propague uma determinada infecção, uma bactéria e daí por diante. Tá ok? Mas a gente precisa esclarecer o seguinte: quarentena não é férias. Vou repetir: quarentena não é férias. Tem muita gente que, eu até vi na televisão esses dias, as pessoas, cada um postando o que tem feito na sua casa durante esse período. Claro que ninguém vai ficar dentro de casa parado 24 horas sem fazer nada. Vamos arrumar a casa, né? Amém? Amém, igreja? As irmãs aí, os irmãos, arrumar a casa, arrumar o armário, escovar o dente, pentear o cabelo. Isso aí não está proibido fazer não, amém, irmãos? Deus está te vendo aí dentro de casa, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo, aleluia, perdendo até por causa da vassoura. Glória a Deus. Quarentena não significa que a gente vai ficar em casa sem fazer nada. Só que a gente não pode confundir com férias. Porque o sentimento de férias eu estou com tempo livre e posso fazer o que eu quiser, porque eu estou de férias.
Só que essa é uma ideia equivocada que a quarentena não traz para nós. A quarentena justamente traz a ideia de isolamento para que a gente tenha consciência também do nosso próximo. Então, deixa eu ler isso aqui, ó. Tenho consciência que nem todos têm a vantagem de permanecer em isolamento, pois nem todos os trabalhadores tiveram essa opção. Mas essas dicas são para vocês que podem ficar em casa e devem permanecer em casa para que exista uma menor quantidade de afetados por essa pandemia. Amém? Todo mundo entendeu então aí o que é coronavírus, pandemia, o que é quarentena? Todo mundo ok aí? É verdade, o Rafael está falando aí, não é porque está usando álcool em gel que não tem que tomar banho. Aleluia. Banho é bom, amém, igreja? Dá um glória aí. Por que eu fiz questão de conceituar essas coisas básicas? Para que a partir dessas coisas básicas a gente possa passar para alguns pontos que aí sim eu quero trazer algumas lições da Bíblia para todos nós. Por quê? Quando a gente entende o que é coronavírus, quando a gente entende o que é pandemia, quando a gente entende o que é quarentena, quando a gente entende todos esses detalhes, esses conceitos, a gente vai entender também quais as consequências que tudo isso traz para nós na prática, no dia a dia. A gente vai entender o que nós podemos fazer diante de tudo isso. Muitos de nós temos vivido uma realidade tanto que diferente. Muitas pessoas não tinham oportunidade de passar dias e dias com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa em casa, e agora estão tendo que ver todo dia, meu irmão. Olha que maravilha que Deus te proporcionou aí, né? Então você está tendo que brincar com seu filho, está tendo que aproveitar esse momento. Mas quais implicações esses conceitos que eu disse pode ocasionar na nossa vida prática? Eu vou aqui listar só algumas consequências. Provavelmente depois a gente pode falar de outras, mas hoje eu quero listar apenas 3. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui que a garganta já ficou seca. Agora vai. A primeira consequência que nós acabamos vendo de tudo isso que está acontecendo é o medo. O medo, ele é complicado, porque cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas que usam o medo para se promover. Como assim? Estou sentindo medo, então agora que eu vou me levantar mesmo e vou partir para cima, não vou deixar esse medo me vencer. Tem pessoas que acabam, quando sentem medo, se retraem, se isolam, e a consequência é bem destrutiva e negativa. Então, dependendo da pessoa, a reação ao medo diante de tudo que tem sido dado, passado nos noticiários, a gente liga a televisão e a coronavírus. É engraçado que eles falam todo dia, na Itália bateu recorde de morte, morreram 600 pessoas no dia, teve um dia que morreu 900 e poucas pessoas, já não tem mais caixão, já não tem mais cemitério, já não tem mais aonde colocar pessoas mortas. O exército está levando nos seus caminhões os mortos para enterrar em outras cidades. Então, o que isso tudo gera nas pessoas? Medo. Porque só é divulgado, muitas das vezes, as notícias ruins. Enquanto no Brasil, atualmente, se eu não me engano, tem aproximadamente 2.000 casos de pessoas infectadas com o coronavírus, milhares também já estão curados. Milhares conseguiram se recuperar dessa enfermidade. Então, às vezes, até o noticiário passa uma visão muito negativa de tudo.
E a consequência é que isso não traz esperança para o cristão, para o ímpio, para todos aqueles que estão assistindo. Cristão que não tem a sua fé em Cristo Jesus. Então vamos falar sobre essa consequência. Está lá em 1 João 4,18 dizendo assim, ó, no amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Então 1 João, capítulo 14, versículo 18, na tradução da nossa Bíblia Viva, vai trazer isso para nós. Só um conceito básico aqui do que é o medo. O medo é uma reação em cadeia no cérebro que tem início com o estímulo de estresse e termina com a liberação de compostos. Está associado à predisposição biológica, herança coletiva da espécie e influências ambientais. Então, só falando aqui sobre alguns tipos de medo, temos o medo real diante de uma situação de perigo, temos o medo fantasioso, aquele traumático, cultural, social, temos um medo delirante, aquela pessoa que acha que está sendo perseguida por alguém, mas que na verdade não está. Temos as fobias, que atuam no sistema nervoso, claustrofobia, aracnofobia, e daí por diante. Temos o medo que trabalha no nosso emocional, que é através da insegurança. Se os irmãos olharem aqui, nessa apresentação, vão ver que o nosso cérebro, ele reage em diversos pontos, exatamente em 5, através do medo. Eu vou ler aqui rapidinho, só para os irmãos entenderem. No ponto 1 é o tálamo, que recebe a informação dos olhos, ouvidos, boca e pele. No 2, o córtex sensorial interpreta as sensações. Olha aí o que nós falamos no estudo sobre corpo, alma e espírito. No 3, o hipocampo armazena e recupera as memórias, processos e estímulos. A amígdala descodifica as emoções, determina possíveis ameaças, armazena memórias do medo. E o hipotálamo decide o que fazer, lutar ou fugir. Então, o nosso cérebro, ele reage nesses 5 pontos para que haja o medo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos sentindo no dia a dia, porque isso tudo vai trabalhando na nossa cabeça para que nós possamos reagir, fugir, se estressar e daí por diante. Deixa eu correr aqui para a gente ganhar um tempinho. Deixa eu falar aqui do marketing do medo. Se nós olharmos a história de Davi e Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ver ali rapidamente a intimidação que Golias faz contra o povo de Israel, justamente para deixar o povo com o quê? Com medo. Nós vemos a mídia com reportagens violentas, guerras, vendas de equipamentos de segurança todo dia. Nós vemos a indústria farmacêutica falando que esse remédio é melhor, esse remédio não faz efeito, aquele vai trazer complicações. Vemos várias coisas, o marketing do medo a toda hora na nossa cabeça, batendo, falando isso, falando aquilo. Daqui a pouco você nem sabe mais o que fazer, de tanta informação. E para complicar mais ainda tem as fake news, notícias que não são verdade, que são veiculadas com uma facilidade muito grande e acabam com essa informação falsa trazendo mais medo às pessoas. Então, olha essa informação que interessante. É possível obter grandes lucros comerciais graças à insegurança e o medo. O capital do medo pode ser transformado em qualquer tipo de lucro político ou comercial. Segurança pessoal igual argumento de venda igual estratégia de marketing. Exposição das ameaças à segurança pessoal
elemento determinante pelos índices de audiência dos meios de comunicação. Então, tudo isso vai gerando em nós um pavor grande, porque você não sabe se realmente está acontecendo ou não está. Você começa a ver tantas coisas falando de coronavírus que você já não sabe nem mais quais são os sintomas. Chegou em casa, da rua, começou a tossir, ou deu 2 espirros, pronto, aí já no teu coração fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou com corona? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou cair daqui a pouco no chão aqui, vou desmaiar? Aí daqui a pouco, ai meu Deus, acho que eu estou sentindo falta de ar. Aí teu psicológico começa a entrar um medo. Meu Deus, será que se eu for para o hospital eu vou conseguir atendimento? Será que eu vou morrer? Tem ninguém com medo de morrer não, né? Até porque a palavra de Deus vai dizer que a morte do justo é o quê? Quem pode completar aí para mim? Aleluia para o Senhor. Não é verdade, irmã Francisca? Irmã Francisca está recebendo aí, ó. E aí o crente dá 2 espirros. É muito engraçado, porque até se a gente chegar na igreja agora, tem culto amanhã, irmãos. Aí vai todo mundo se reunir na sede, tá em H, Rio da Espera. Aí tá todo mundo dando glória, aleluia. Se alguém do teu lado dá 2 espirros, dá uma tossida do teu lado, pronto. Você já começa a olhar para o irmão assim e fala: meu Deus, está repreendido, Pai. Sai de perto do irmão, vai dar uma volta, vai ao banheiro. Só Jesus na causa, irmão. Mas vamos continuar aqui. Então, vou deixar aqui algumas orientações e algumas palavras da Bíblia, se você puder anotar aí, pelo menos as referências, depois você lê com mais calma, amém? Para você vencer os seus medos, em nome de Jesus. Vamos lá, a primeira delas está em Salmo 56, versículo 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples? Quem poderá fazer-me o simples mortal? Vamos lá. Salmo 23, bem conhecido. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Deuteronômio 31, versículo 8: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Vamos mais um. João 14, versículo 27: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Quem disse isso foi Jesus. E para terminar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, em nome de Jesus, igreja, não deixe que o medo te vença. Não deixe que as situações acabem tirando a tua fé, a tua esperança, a tua confiança em Deus. Hoje eu estava lendo uma notícia, só para a gente encerrar essa primeira consequência. Estava lendo uma notícia que um dos especialistas dizia: já cremos que essa epidemia vai ser menos grave, ou seja, vai se resolver num tempo mais curto do que nós esperávamos. Eles fizeram uma previsão de não sei quantos meses, não é isso? Mas na verdade vai se resolver bem antes. Eles podem dizer que foi o vírus que não se propagou, que foram as medidas que foram adotadas que surtiram efeito, mas nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso sabemos que tudo isso é agir do nosso Deus todo maravilhoso. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixe o medo, não deixe a insegurança dominar o teu coração a ponto de fazer você um escravo dentro da sua casa. Ah, pastor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Se você tiver necessidade realmente de sair para comprar um alimento,
para fazer algo importante na rua, eu creio que não vai ter problema. Então, respeite o isolamento, respeite a quarentena, mas não deixe o medo te dominar de tal forma que você fique um prisioneiro de um sentimento. Amém? A segunda consequência que a gente acaba sofrendo diante de tudo isso é a angústia. A angústia é algo que acaba atingindo também muitas pessoas. Eu quero ler o Salmo 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa é uma palavra que nós temos que confiar com muita certeza. Eu já ouvi muitos, antes mesmo dessa questão do coronavírus, a gente conversa com algumas pessoas, eles acabam dizendo: eu estou muito angustiado, eu estou passando uma dor, estou com uma angústia no meu coração. E eu queria perguntar aos irmãos: o que é angústia? O que é estar angustiado? Fala comigo aí, por favor, você que me ouve. Ninguém nunca teve angustiado aqui, né? Glória a Jesus por isso. Só crente liberto. Vamos lá, povo. Deixa eu passar aqui para a gente ganhar tempo. Uma definição é o seguinte: angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. É o sentimento de opressão, inquietude e agonia. É como se você estivesse pressionado, como nessa imagem que eu coloquei, como se você tivesse uma pressão dentro de si, algo que estivesse te trazendo um sufocamento tão grande que às vezes a pessoa não consegue nem expressar. Tanto que muitos falam assim: pastor, ora por mim. Por quê? Porque eu estou sentindo algo ruim aqui dentro de mim, estou sentindo um aperto no coração, estou com uma agonia. Então, a agonia é uma sensação psicológica em cada um de nós. Algumas vezes sentimos um incômodo interno inexplicável, uma agonia inesperada, sem que tenhamos percepção concreta de sua origem. Nesse momento dizemos sentir um aperto que vem dentro do coração. Olha essa outra imagem aí, como se uma pessoa sendo pisoteada pelo pé grande. Vamos lá. O que causa essas agonias? A primeira delas, questões psicológicas, questões familiares, complexos, traumas de vida. Outra causa são as causas circunstanciais ou objetivas. Por exemplo, situações reais de perigo ou opressão pelas quais passamos. E a terceira são os subjetivos, consequência da prática do pecado pessoal, consequência de ter violado a lei de Deus. Quando a pessoa acaba pecando e fica aquele sentimento ruim: poxa, eu errei, poxa, eu acabei caindo no que eu não deveria, fica agoniado, fica com uma angústia no seu coração. Quando a pessoa está passando por uma situação como essa que nós temos hoje, aí começa a pensar:
meu Deus, quando essa situação vai acabar? Meu Deus, quando eu vou ter minha vida normal? Meu Deus, quando eu vou trabalhar? Meu Deus, minha comida está acabando. Meu Deus, eu não tenho água. Meu Deus, eu não tenho sabonete. Meu Deus, eu não encontro álcool em gel para colocar nas minhas mãos. E isso tudo vai trazendo aquela angústia, aquela agonia de quando vou resolver, quando vou fazer, quando vou estar bem, quando eu vou conseguir sair dessa situação. E tudo isso vai trazendo uma angústia para a pessoa, porque nós estamos acostumados à seguinte situação: acabou a comida, eu tenho dinheiro, vou até o mercado, compro a comida e sacio a minha fome. Outra coisa é você estar com fome, ter o dinheiro, comprar, está sem emprego, vai lá e compra e comeu. Agora o dinheiro acabou e a sua fome vai estar no outro dia. E aí começa a angústia: o que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Aí às vezes o pai de família, a mãe, aqueles responsáveis pela casa acabam ficando tão preocupados e não passam as preocupações para os filhos, para os netos, para aqueles que estão próximos, justamente para não desestabilizar aqueles que estão ali convivendo no mesmo lar. Mas só Deus sabe como está o coração daquele pai, daquela mãe. Então a angústia acaba também chegando nessas pessoas. Nós temos que tomar esse tipo de cuidado. E eu faço a seguinte pergunta: existe tratamento para angústia? O tratamento para angústia, eu vou dar o remédio para vocês agora. O único remédio se chama Jesus. Jesus é o remédio para a nossa angústia. Jesus é o remédio para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, lá em Mateus. Abram suas Bíblias aí. Mateus. Mateus capítulo 6. Acompanha comigo aí, por favor. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler e você acompanha comigo aí, onde você estiver, por favor. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele traz algumas orientações para aquela multidão, para os seus discípulos, a respeito das preocupações da vida. Preocupações que nós temos hoje. Preocupações que hoje nós vivenciamos por causa de uma situação específica que foi gerada através dessa pandemia do coronavírus. Mas que não mudou a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus continuou sendo fiel, poderosa e soberana em nossas vidas. Cabe a nós realmente buscarmos a Deus em primeiro lugar, seu reino, a sua justiça, para que Ele realmente possa se manifestar e todas essas coisas possam ser acrescentadas. Então, em nome de Jesus, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você não vai passar fome, você não vai passar sede, você não vai ficar sem ter o que vestir, você não vai morar na rua. Deus, Ele vai prover tudo na tua vida, se você crer, se você busca o nome do Senhor, se você realmente confia nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem poder de prover da onde não existe. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O presbítero João está falando aí de Filipenses, capítulo 4 e 6. É verdade, depois você dá uma lida aí. Deixa eu ler outros versículos. Eu vou ler aqui outras referências. Se você tem uma caneta e um lápis, anote para mim, por favor, porque eu não vou demorar muito tempo neles. Diz assim, Romanos 8, 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem causa do presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra. João 16:33 diz assim, ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 77, versículo 2, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Tem gente que no dia da angústia vai querer ver filme na Netflix, vai querer ver isso, ver aquilo, fica sentado no celular, no Facebook. Busca a presença de Deus, meu irmão, porque Ele é o remédio para a nossa alma e para a nossa vida. Salmo 46, nós já lemos. Jonas 2:2, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e Tu me ouviste a minha voz. Salmo 37:5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 122, versículo 1, aleluia, nunca fez tanto sentido na vida do crente como ultimamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que agora todos nós podemos ter na prática, um sentimento que o salmista também diz assim, ó, se eu pudesse habitar todos os dias na casa do Senhor, para poder contemplar a beleza da sua formosura e a sua santidade, daí por diante. Salmo 91, creio que todo mundo está lendo ultimamente. Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Amém? Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Salmo 34. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, não é daqueles que passam o dia murmurando. E salva os contritos de espírito.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem confia no Senhor, meu irmão? Aleluia. O mundo pode vir com a má notícia, mas nós temos Deus. Deus já é a boa notícia. Por quê? Porque se Ele quiser te levar agora, Ele não precisa nem mandar coronavírus para te pegar, meu irmão. Na tua casa mesmo, Ele faz assim, ó, me dá aqui o teu fôlego de vida. Te tira dessa terra e te leva para perto dele. Não precisou nem de coronavírus. Então fica tranquilo, que você só vai morrer na hora que Deus quiser, ou na hora que Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém? Isaías 41, 10 e 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Eita glória, essa agora doeu, né? Ai pastor, tá difícil. Ai Jesus, não estou aguentando. Então, em nome de Jesus, crente, você consegue. Porque Deus Ele não permite provação vir além do que nós podemos suportar. E para a gente começar a encerrar, a terceira consequência de tudo isso que nós temos visto aí hoje em dia é a chamada ansiedade. Dá uma catucada nessa pessoa que está perto de você e fala assim: não dorme não, hein? Estou vendo que você está dormindo. Já estamos quase terminando. Todos esses versículos, essas palavras que nós estamos citando aqui, meus irmãos, não é simplesmente para te trazer uma motivação, mas é simplesmente para você ter sua fé firmada na rocha. A Bíblia vai dizer que a casa que é firmada na rocha, vem o vento, vem a tribulação, vem a dificuldade, mas a casa permanece de pé. Então, em nome de Jesus, firme a tua casa na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ansiedade. Vamos falar de ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, de nós, da igreja, da humanidade, de todo o povo. Então, a casa de Deus, a presença de Deus, a nossa família, o nosso trabalho está nos cuidados do Senhor. O que é ansiedade? Isso aí eu sei que você sabe. Deus vira e entrega a profecia e fala para o crente assim: eis que te digo, estou te dando uma chave da vitória, estou entregando a tua casa própria, olha, o teu marido aí vai chegar de uma terra longe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No outro dia você já está falando com Deus. Aí você fala como com Ele? Meu Deus, quando vai vir meu varão? Aí você começa a sonhar: meu Deus, quando vai vir aquela casa com a garagem para colocar 2 carros, 5 quartos, 3 suítes?
meu Deus, 2 salas, uma piscina, um campo de futebol. Você começa a imaginar, meu Deus, aí a ansiedade começa, você paga aluguel 1 mês, paga aluguel 1 ano, paga aluguel 2 anos, e aí você começa a questionar, Deus, cadê minha casa? Deus, cadê meu carro? Deus, cadê minha moto? Deus, cadê minha promessa? Meu Deus, cadê isso, cadê aquilo? Ansiedade. Antigamente eu tinha uma impressão, uma ideia de ansiedade diferente. Mas depois que eu comecei a estudar sobre ansiedade e ver que a ansiedade também é um problema psicológico, a gente entende que muitas pessoas precisam tratar da ansiedade. Olha que interessante. Às vezes a gente leva a ansiedade só, vamos dizer assim, por um lado meio que positivo. Eu quero receber isso, eu vou alcançar meus sonhos. Só que tem muitas pessoas que todo dia sofrem de ansiedade. Tem pessoas que todo dia sofrem desse mal. E isso se torna tão sério que a pessoa acaba tendo a sua saúde afetada por causa da ansiedade. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas de tensão, em que o foco do perigo antecipado pode ser interno ou externo. O saudoso Billy Graham, que não está mais entre nós, ele dizia o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e sua vontade para nós. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando nós começamos a colocar a nossa vontade fora da vontade de Deus, a gente acaba perdendo o nosso foco, perdendo o que Deus quer para a nossa vida. Então, ansiedade não é frescura, ansiedade não é bobeira. Tem pessoas que sofrem com isso na sua saúde. Então, ansiedade na Bíblia. Vamos ver isso na Bíblia. Eu não vou ler essas referências aqui, mas se você tiver uma caneta aí, anote, por favor, depois você lê com mais calma. Ansiedade na Bíblia é uma autofagia. O que é isso? Devorar-se pela inquietação. Ansiedade é um estrangulamento, ou seja, pressão de dívidas. Ansiedade é uma confusão na orientação, uma divisão na mente, é carregar um peso insuportável, é um abatimento. Então tudo isso é gerado pela ansiedade. E eu trouxe aqui esse quadro do que a ansiedade acaba gerando na nossa vida. E eu acho que não dá para vocês acompanharem aí lendo, então preste atenção que eu vou ler sempre alternadamente. Primeiro aquele lado, esse lado de cá, depois eu leio do lado de cá. O lado de lá primeiro, depois eu vou ler no lado de cá. Então sempre assim. Leio esse aqui, glória. Depois esse aqui. Sempre a coluna escura, depois a clara. Na coluna escura diz assim, sintomas físicos, e na coluna clara, sintomas psicológicos. Sintomas da ansiedade. No corpo, enjoo e vômito. Psicologicamente, agitação, balanço de pernas e braços. Aquela pessoa que toda hora fica se balançando, agitando perna, agitando braço. Sintoma físico, tontura ou sensação de desmaio. Sintoma psicológico, nervosismo. Sintoma físico, falta de ar ou respiração ofegante. A pessoa não consegue ter aquela tranquilidade. Sintoma psicológico, dificuldade de concentração. Sintoma físico, dor, aperto no peito, palpitações. Sintoma psicológico, preocupação. Sintoma físico, dor de barriga, diarreia.
Sintoma psicológico, medo constante. Sintoma físico, roer unhas, tremores, fala rápida. Sintomas psicológicos, sensação que algo ruim vai acontecer. Sintoma físico, tensão muscular, dor nas costas. Já na questão psicológica, descontrole sobre os pensamentos. Sintoma físico, irritabilidade e dificuldade de dormir. Sintoma psicológico, preocupação exagerada com a realidade. É ou não é o que nós estamos vivendo hoje com essa questão de coronavírus? Preocupação exagerada com a realidade. Igual um dos irmãos que colocou aí, que agora não lembro quem foi, falou assim: ansiedade de saber logo quando tudo isso vai acabar. A gente não está nem um mês passando por esse estado e a gente realmente já quer saber quando vai acabar. A gente não pode deixar isso virar uma ansiedade exacerbada, gigantesca, para trazer males para a nossa saúde. Então, encerrando, recado da palavra de Deus para a sua vida em relação à questão de ansiedade. Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, em nome de Jesus, ao invés de ficar passando nas redes sociais, WhatsApp, status, fake news, situações alarmantes, preocupantes, tristes, vamos fazer um propósito hoje? De cada situação, áudio, vídeo ruim que eu passo, procure pelo menos outro bom para passar também. Porque da mesma forma que você está noticiando, você está informando, você também está trazendo ânimo. Porque nós só temos compartilhado, nós só temos colocado nos grupos, muitas das vezes, informações ruins. E isso traz pânico, medo, como nós já falamos, medo, angústia, ansiedade para nós mesmos. E não colocamos nenhuma palavra de Deus, não colocamos nada de Deus e só ficamos com o que é ruim. Então, em nome de Jesus, vamos trazer uma palavra boa da parte de Deus. Para você vencer a ansiedade, precisa aquietar-se no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, como alguns irmãos já citaram aí: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Fazer conhecidas as preocupações a Deus, agradecer pelo cuidado, experimentar a paz que guardará as nossas mentes e corações. Então tudo isso é importante. Às vezes nas nossas orações a gente só pede por uma coisa, só pede por aquilo, porque o nosso foco só está naquele problema. Às vezes nós esquecemos de orar pelos profissionais de saúde, pelos governantes, pelos moradores de rua, por aqueles que estão nos atendimentos em hospitais, aqueles que estão trabalhando nos restaurantes, nos mercados, nos deliveries, aqueles que estão trabalhando como motorista, aqueles que estão organizando tudo no nosso país, na nossa sociedade, para o pós-crise, pós-enfermidade. Temos que orar pelo pós também, não só pelo momento agora, pelo presente, mas por aquilo que vai acontecer depois. É muito importante a gente ter essa consciência. Então a nossa oração não pode ficar focada, só Jesus cura, Jesus faz isso, Jesus guarda a minha casa. Não, temos que orar por tudo. Orar, esses dias eu falei: Deus, eu não vou orar ao Senhor por uma vacina, eu vou orar para que o Senhor, que é a cura, possa estar no meio de nós, porque o Senhor é muito mais forte e poderoso do que um remédio ou uma vacina. O Senhor é a cura. O Senhor realmente é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então a vida não está na vacina e a vida não está no remédio, a vida está em Jesus. Que Ele possa realmente trazer essa vida que nós estamos precisando para toda a humanidade. Continuando, para você vencer a ansiedade, segundo ponto, você precisa crer na provisão de Deus. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Está lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Número 3, para você vencer a ansiedade, você precisa mudar o foco da sua vida. Como assim, pastor? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nós já lemos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E quarto, para a gente começar a caminhar para o final, você, para vencer a ansiedade, precisa abandonar o viver antecipado. O que é o abandonar o viver antecipado? É você se preocupar com a tua vida hoje. Ninguém sabe se Jesus vai voltar amanhã. Ninguém sabe se Jesus vai voltar agora, enquanto nós estamos aqui conversando. E nós estamos nos preocupando se vamos ter comida, se vamos ter casa, se vamos ter isso, se vamos ter aquilo, enquanto Jesus está falando, basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus estava tentando dizer para cada um de nós, se preocupem em se entregar a mim, se preocupem em buscar a minha presença, se preocupem em estar comigo agora, adorando o meu nome, porque o amanhã eu vou prover na vida de vocês. Amém? Então, só recapitulando, para você vencer a ansiedade, você precisa aquietar-se no Senhor, precisa crer na provisão de Deus, precisa mudar o foco de sua vida e precisa abandonar o viver antecipado. Então, concluindo, já estamos encerrando com a nossa conclusão. Antes de chegar na conclusão, eu quero perguntar aos irmãos se alguém tem alguma dúvida diante do que nós falamos, diante do que nós traçamos aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa a fazer? Hoje, como eu disse no início da aula, nós mudamos um pouquinho o assunto de hoje, justamente para se adaptar à realidade que nós estamos vivendo. Então, não sei como será a semana que vem, se já estaremos na casa do Senhor, aprendendo da palavra juntos, ou se estaremos em mais uma transmissão ao vivo, aí pode ser com outro professor ou não, até lá Deus o sabe, mas espero que todos estejam conseguindo. Como Kelly falou, gostaria de ter aula sobre Apocalipse depois e subiu. Kelly deu a ideia de termos aula também sobre o Apocalipse. Diaconisa Cássia falando sobre a importância de nos edificar no meio da crise.
Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Algum questionamento? Deixa eu só dar um dado aqui para os irmãos, que eu li hoje no jornal, a respeito do que nós estamos falando, que pode acabar criando situações desnecessárias. Eu vou fechar a apresentação aqui só para ler, para que os irmãos entendam que, olha como é importante nós confiarmos em Deus. Notícia de hoje, no Rio de Janeiro: casos de violência doméstica crescem 50% durante a quarentena. Sabe o que é isso? Pessoas que não estão acostumadas a viver no mesmo teto, no mesmo lar por muito tempo. Aquele negócio, todo mundo sai cedo para estudar, para trabalhar, só chega tarde, vai para o bar beber, ou se não chega tarde, come, vai dormir, não fala, não vive o dia a dia. Tem aumentado em 50% o caso de violências domésticas. O que é isso? Agressões dentro do lar. Homens, mulheres, filhos e daí por diante. Eu creio que no lar dos crentes não tem isso não, amém, igreja? Todos estão vivendo em paz aí. Você está abraçando muito sua esposa, seu esposo, seus filhos. Outro dado que foi divulgado hoje na mídia é isso lá na China. A China já está um pouco mais avançada que nós no Brasil, porque eles já estão quase que saindo da crise, vamos dizer assim, da coronavírus. Na China, o confinamento teria causado um número recorde de divórcio na cidade. Então, muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. Após redução de transmissões de coronavírus, municípios registraram aumento drástico de pedido de divórcio. Então, nós vemos que a nossa família estava edificada, ou de muitas pessoas poderiam estar edificada em coisas, mas o que realmente nós precisamos nos edificar em Jesus, para que com quarentena, com corona, sem corona, com dificuldade ou sem dificuldade, você possa continuar amando a sua família, amando sua mãe, amando a sua casa, a sua parentela, para que nada vença o amor, porque o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Então, concluindo, nessa aula vimos o que estamos passando na atualidade e também compreendemos que Deus e seu poder não mudaram, que o medo, a angústia ou a ansiedade não consigam retirar a certeza do agir de Deus na humanidade, até porque Deus continua sendo Deus. Deus, ele não mudou. Não é o coronavírus que vai mudar quem Deus é. Deus, ele vai continuar sempre sendo Deus, porque ele é eterno. Amém, meus irmãos? Então, espero de alguma forma ter contribuído para o nosso aprendizado. Aqui não foi tratado assuntos, vamos dizer assim, especificamente teológicos ou de grande dificuldade. A minha preocupação hoje foi justamente trazer alguns esclarecimentos sobre assuntos básicos e trazer o nosso foco realmente para a palavra de Deus e para tudo aquilo que Deus, ele realmente é na nossa vida. Para que a gente não mude a nossa direção, a gente não mude o nosso objetivo, que o nosso objetivo ainda continua sendo chegar ao céu. Amém? Então, para a gente encerrar, eu quero desde já agradecer todos os irmãos que estão conosco aqui, aqueles que estão desde o início, aqueles que chegaram agora, aqueles que pegaram no meio do caminho aí. Espero ter acrescentado de alguma forma algo para a vida dos irmãos, que possamos a cada dia mais e mais estar juntos, independentemente do meio que está sendo utilizado, mas que nós possamos estar juntos no mesmo propósito, na mesma ligação,
em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a cada um pela atenção. Depois eu vou postar nesse grupo aí de estudo bíblico esse material que eu usei para dar aula hoje. E aí você vai poder ler com mais calma, você vai poder acompanhar os gráficos aí na tua casa, no teu celular. Então fique tranquilo. Amém? Quero te convidar para nós orarmos. Quero convidar aqui o pastor Brasilino. Ele vai estar orando por nós. Em nome de Jesus. Feche os olhos aí, na sua casa, onde você estiver. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pode ficar. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa aula maravilhosa, esclarecedora, né? Porque há muitas dúvidas aí, muita especulação. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu tenho observado que muita gente tem ficado ligado na televisão 24 horas, né? Eu já tenho observado que tem mais gente conhecendo do coronavírus do que de Jesus, né? E a minha grande preocupação é você estar sendo mal informado, né? A gente tem visto muitas fake news aí. Uma delas agora eu vi essa semana, foi hoje ou foi ontem, né? 2 mulheres que publicaram aí notícias terríveis, dizendo que São Paulo está com caos, que o hospital não tinha vaga, e foi uma fake news e ela foi presa, né? E teve que desmentir tudo, enfim. A coisa fica tomando um rumo muito negativo, né? E a má informação acaba gerando um desconforto, um medo muito maior do que realmente a coisa é. Estou te zoando ali, pastor lá. Todo mundo falando que você estava agoniado, que não falava nada, que não pedia. Ah, rapaz, eu estava mesmo, estava querendo falar um bocado mesmo, mas eu estava ali, vai ter a hora certa. Mas amém, estou aqui, meu irmão, estou desde o início da aula, estou participando da aula e, enfim, glória a Deus, né? Sabemos que a coisa não é fácil. Mais uma vez, vou pedir aos irmãos, quarentena não é férias, é um momento da gente orar, de buscar a Deus, né, como nós temos feito, e ficar em casa realmente, para que essa propagação desse vírus não aconteça. O pastor terminou 9 horas, o pastor me fala até 9h30. Tem problema. Ninguém vai sair de casa. Ninguém precisa correr para terminar a aula para ir para casa. Já está todo mundo em casa. Amém, meus irmãos? Mas Deus é bom e tem nos sustentado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te louvar, ó Deus, pela iniciativa do pastor Igor, Deus, de falar sobre esse assunto tão atual, Senhor, que tantas pessoas têm comentado, Senhor, e estão vivendo esse momento, meu Deus. Senhor, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, Pai. Livre do mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, porque sabemos, Pai, que estamos guardados pelo Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que não viemos a temer, Senhor. Ó Deus, mas que possamos nos precaver, Senhor, de que nenhum mal chegue à nossa tenda, Senhor. Mas que para isso temos que estar debaixo da tua mão poderosa, Senhor, que nos livra de todo mal, Senhor. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos que participaram dessa aula, aqueles também que não participaram, Deus, mas que tu alcançou pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Por isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e a paz do Senhor, pessoal. Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Não esqueça que depois eu vou postar no grupo esse material que eu utilizei aqui para dar a aula. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Boa noite a todos. Em nome de Jesus.